Então vamos lá para vocês aí de casa, agora nós vamos saber um pouquinho mais sobre essa questão. Eu acho que deveria repensar e fazer um plebiscito nessa questão de popularizar a questão da advocacia, no sentido de popularizar, quando eu digo, é organizar, para se poder vender um produto como um plano de saúde. Outra coisa, eu sou total apoiador da ideia do Dr. Marcos Duarte. Se você é bom naquilo que faz, por que não pode propagandar? Se você tem um escritório capaz, de pessoas capazes para atender, por que não propagandar? Então isso é uma questão muito lógica na minha cabeça, que eu acho que os advogados ficam para trás nessa realidade de mercado. Porque o mercado está aí, hoje está todo mundo usando. Quantos picaretas que têm a formação de direito estão usando a internet para se propagandar? E sendo que um escritório libado, conceituado, não pode fazer um merchan, por que não? Por que não? Né? Isso eu acho meio maluco. E voltando aqui, cuidado com aqueles escritórios que você passa e tem lá, faz tudo. Não é que faz tudo, né? Devia ser advocacia faz tudo. Né? Sabe, isso é uma coisa que deveria rever também. Seguindo aí a pergunta do Márcio. Pelo menos nesse caso, talvez de forma negativa, estão seguindo o exemplo aí da medicina, né? Você tem um clínico geral que, em tese, pelo menos de forma introdutória... Mas o clínico geral, sabe o que ele faz? Sim. Quando você vai no clínico geral, ele indica para o especialista. Encaminha para o especialista. Ele fala, o teu problema aqui, e ele constata o problema. Olha, o teu problema aí é tal. Vá, procura esse especialista aqui tal, tá aqui o nome dele. Elimina as possibilidades, não é isso, não é isso, não é isso. Geralmente é isso que se faz. Faz uma triagem. Ele não trata, ele faz uma triagem. Sendo que sem falar, né, os advogados, não todos trabalhistas, que pegam qualquer causa para, na verdade, no dia da audiência, sentar lá e fazer um acordo e levar os 20, 30 ou até metade do seu dinheiro, viu? Porque eles não estão preocupados com a advocacia em si, não. Estão preocupados em fazer um acordo. Vamos falar a verdade aqui, doutor. Doa quem doer. Eu estou falando besteira, Marcos? Estou falando besteira? Que a maioria vive disso, não é? Marcelo, preparados. Basicamente a pergunta para o doutor, nessa analogia com a medicina, é exatamente se esse cuidado da OAB, dos advogados, em não mercantilizar demais, tem algum nexo, alguma relação com aquele princípio, né, de que o advogado, ele é um vocacionado, existe uma vocação e não poderia mercantilizar demais por causa disso. Sobre esse tema, eu sempre gosto de citar Confúcio, quando ele dizia que quando você ama o que faz, não trabalha nem um dia. Ou seja... Quase que o nome dá certo. Confuso, né, doutor? Quando você exerce a sua profissão por amor, quando você tem o prazer, quando acorda todos os dias, de ir trabalhar, de ter realmente aquela satisfação pessoal, profissional, isso realmente importa muito. Eu, em algumas vezes, Márcio, conversava com alguns colegas advogados, especialmente no início de carreira, que diziam assim, presidente, nós vamos fazer concurso. E eu perguntava, para quê? Não, pode ser para juiz, para delegado, para promotor. Aonde entrar tá bom. Então, assim, eu sempre falava isso também, tinha muito cuidado nas tomadas de compromisso, de falar com os advogados e dizer, olha, nem sempre aquele que é juiz seria um bom promotor, nem sempre um bom promotor seria um bom procurador do Estado ou um bom delegado federal. Então, assim, cada um tem sua aptidão. Então, primeiro de tudo, para se exercer qualquer profissão, e ainda mais no direito, onde nós temos um leque muito grande, realmente se faz necessário que aquele profissional vá exercer esse sacerdócio, essa profissão, que a advocacia, sim, ela está estampada no artigo 133 da Constituição Federal, é uma profissão que exige muito estudo, exige realmente muito foco. Hoje, a advocacia não é fácil de ser exercida por inúmeras barreiras que nós temos. Então, assim, nós temos, sim, uma missão muito importante. Ontem, por sinal, eu conversava com alguns médicos e eles me perguntavam, porque na medicina você paga ao Conselho de Medicina, você paga ao seu sindicato e você paga para a especialidade que exerce. São basicamente 3 taxas anuais que se faz isso. E me perguntaram, Marcelo, por exemplo, eu sou cirurgião torácico, eu tenho lá a minha especialidade e no meu registro como médico está lá o assento de que eu sou um cirurgião torácico. Na nossa área, na nossa profissão da advocacia,
isso não se faz, isso não é necessário. Não existe uma regulamentação para dizer, olha, eu sou advogado familiarista, eu sou advogado tributarista. Então, assim, não existe. Você não acha que deveria ter essa regulamentação? Assim, é uma coisa para se evoluir, para se discutir. Que, vamos lá, você pode... A sua opinião pessoal, quero saber. Eu acho que poderia, sim. Talvez não quem deveria. Faz tudo não faz nada, doutor. Não, aí vamos lá. Aí nós temos que separar uma coisa. E aqui eu já falei no primeiro bloco do programa. Quando o advogado, ele é sozinho, ele é pessoa física, tá? Ele realmente deve, ali tá lá, fulano de tal, advocacia ou advocacia previdenciária, advocacia, enfim, das mais variadas que você pode ter, criminal, tá? Agora, existem no Brasil inúmeros escritórios de advocacia que são bancas full service, ou seja, que tem lá 200, 300, isso 500, eu concordo. 1000 advogados. Especializados cada um na sua área. Pronto, que esse escritório ele oferece. Aliás, eu tô até os juízes hoje, vamos ser mais objetivos, até as varas judiciais hoje, vara de família. No Rio de Janeiro, vara empresarial, que não existe em outro lugar do Brasil. No Rio de Janeiro. Vara só para empresarial. Tá? Vara de família. Vara criminal. Vara... Registro público, tóxico, enfim. Então, não vamos dizer aqui, não vai me dizer, ninguém vai me dizer, ninguém vai me convencer, que por mais que eu sou um estudioso diário, né? Eu leio muito, acompanho muito as questões polêmicas, enfim, e não polêmicas, enfim, tudo. Não consegue, nós não temos condições de assimilar, né? Por mais que você tente, não há condições. Essa é uma grande dificuldade, por exemplo, do juiz estadual, quando está dando seus primeiros passos, naquela pequena comarca que geralmente tem vara única, aonde ele lá... Complicado. Ele trabalha com o direito criminal, com o direito de família, com todo tipo, porque lá é realmente aonde se discute e tramita todos os processos. Não acha que deveria normalizar essa questão dos advogados? Essa questão? Repito, é um ponto que nós devemos iniciar avaliar esse debate. Esse debate, até onde eu tenho conhecimento, nunca foi travado, e realmente é interessante o advogado se identificar em determinadas especialidades. É importante só dizer, Marcos, por exemplo, no direito alemão, hoje, menos de 40 advogados são habilitados para advogar nas cortes superiores de lá, no STJ e STF da Alemanha. Aqui, se, por exemplo, qualquer colega da advocacia tirar a carteira, for realmente feito o juramento, ele, no mesmo dia, está habilitado para fazer, por exemplo, uma sustentação oral na Suprema Corte. Tá? Então, o Brasil, a nossa legislação interna, permite isso. Eu tenho uma questão... Complicado. Só mudando aqui um pouco o foco, já que mas nós vamos mudar o foco, Marcos. Depois de nós falarmos do creme vegetal Tainá, o melhor que há. Dá uma olhada aí. Eu só uso Tainá, é de fama e faz bem. Alô, você, dona de casa, compre Tainá também. Se as outras são nota 10, Tainá é nota 100. Tainá, sabor manteiga, melhor que o Brasil tem. Tainá, presente nas melhores redes de supermercado do Brasil. Tainá, sabor manteiga, melhor que o Brasil tem. Então, voltando, Marcos. Qual é a questão? Você quer mudar o assunto aqui? Eu quero, sabe por quê? Nós temos agora... Tava tão bom. Nós temos eleição de OAB agora em novembro. O doutor Marcelo, ele já foi presidente da OAB, inclusive foi tesoureiro, foi secretário, foi tesoureiro, foi conselheiro, junto comigo na época. E hoje, ele já é conselheiro federal, e hoje nós temos uma OAB a nível estadual. Preocupada em fazer banheiro. Totalmente descredibilizado. Não, preocupada em fazer. Nós já debatemos isso aqui. Verdade. Preocupada em fazer banheiro para criança, homem, mulher, transexual, sei lá, bissexual. Todo mundo usar o mesmo banheiro. Nós temos uma OAB totalmente desacreditada pela categoria. Não funciona. A nível nacional também, porque nós temos um presidente do Conselho Federal totalmente despreparado e polêmico, um camarada que tem causado desavença na advocacia, com posições radicais, com posições
de esquerda. Surgindo muito mais no cenário político do que jurídico. Surgindo muito mais no Senado político do que lutando pela categoria. Hoje o advogado é desprotegido a nível de Ceará e a nível nacional. Então nós hoje somos órfãos da nossa instituição. E aí, essa é uma visão minha particular, né? E lógico. E aí eu pergunto ao doutor Marcelo, ele hoje é conselheiro federal, ou seja, está acompanhando a atual gestão, que por sinal já se fala que já tem o sucessor preparado, que por incrível que pareça, Marcelo, a OAB defende a democracia, mas as nossas eleições não são democráticas, porque nós não podemos votar no presidente do Conselho Federal. Essa votação é indireta, é um colegiado, os presidentes das seccionais que escolhem o presidente federal, é uma eleição indireta. E já se fala que essa eleição, essa sucessão já está totalmente armada lá pelo... eu nem lembro o nome do nosso presidente, é Santa Cruz, né? Santa Cruz. Né? Santa Cruz. E assim, aparelhada a OAB totalmente pela esquerda, inclusive no estado do Ceará também, aparelhada, porque nós temos o Partido Comunista dentro da OAB, ligado ao governador. Aqui no Ceará hoje está completamente falido. Agora, o que eu quero colocar do doutor Marcelo é o seguinte, ele, enquanto presidente, que foi um excelente presidente, 2 mandatos, mas ele apoiou esse povo que está aí. Esse povo que está aí hoje só está por causa do doutor Marcelo, que apoiou. E apoiou. Aí eu pergunto a ele, e hoje, como é que será a eleição? O doutor Marcelo Mota é candidato, apoia o presidente atual da OAB, Rinaldo Dantas? Ou quem ele vai indicar. Mas você sabe uma coisa, posso falar uma coisa para os senhores aqui? Não. Muitas vezes, na vida, a vida é cheia de novidades, né? É uma caixinha de surpresa. Cada dia nós se deparamos com novas situações, não é? Às vezes você pensa que o cara é teu amigo, não é? Você pensa que vai fazer um bom negócio, não vai. Às vezes, não, só para concluir, às vezes a gente apoia alguém que depois aflora, mas é isso que eu quero ouvir dele. Aflora a parte negativa, né, doutor? Quais serão os nossos destinos da OAB Ceará? Porque hoje realmente não funciona a OAB Ceará. Eu estou falando por conhecimento de causa, porque eu estive na OAB com a minha sogra, fazendo uma denúncia de 2 advogados, e o negócio foi para frente. O negócio está paternalista, entendeu? Não se apurou, não houve resposta, né? E parou aí. E aí, doutor? Mas vamos ouvir. E aí, temos uma OAB ou não temos uma OAB? Quem nunca errou, atire a primeira pedra. Eu peço, com toda a humildade do mundo, de coração aberto, desculpas à advocacia do Estado do Ceará pelo fato de, em 2018, ter batido a porta de muitos escritórios, ter ligado para muitos colegas advogados, ter feito várias reuniões para apoiarmos o atual presidente da OAB Ceará. Nós tínhamos um propósito, nós tínhamos, na verdade, um projeto que era voltado para servir a advocacia. Quando estava na presidência, nós fizemos um projeto chamado OAB Itinerante, inovador no país, onde nós rodávamos todas as subseções e criávamos lá um vínculo muito grande. Nós ouvíamos o colega advogado, nós recebíamos críticas, nós tínhamos ali um balizamento para ajustarmos o rumo da gestão e ouvir os clamores, as dores do advogado do interior, que é quem mais sofre. Nós tínhamos, na época, também de uma maneira inovadora, o orçamento participativo. Nós ouvíamos a classe para saber aonde a anuidade, essa anuidade que dói no seu bolso, aonde ela deveria ser aplicada. Nós tínhamos uma luta muito grande por preservar as prerrogativas da advocacia. Prerrogativas essas que não são somente nossas, são verdadeiras cruzes que nós carregamos para defender o nosso cliente. E isso deve ser sempre assegurado. Nós criamos na nossa gestão um tribunal específico de defesa de prerrogativas. Nós fizemos lá essa nova sede que todo o estado do Ceará viu e sabe, um prédio com 7.500 metros quadrados, em conjunto com a gestão passada, nós concluímos lá
a obra, entregamos tudo quitado, tudo pronto, para que a advocacia tivesse a dignidade de uma nova sede. Nós tivemos, Marcos Duarte, uma luta muito importante. O meu primeiro dia de mandato, como presidente, 1º de janeiro de 2016, nós passamos a conviver com a lei de custos judiciais aqui do Tribunal de Justiça, que simplesmente rasgou a Constituição Federal. Ela impedia que cada um de nós cearenses pudéssemos ir ao judiciário, porque as custas que eram cobradas saíram de umas custas máximas de R$ 1.235 para R$ 300 mil. 300 mil. Era 87 mil para a petição inicial, 87 mil para um agravo de instrumento, ou seja, se a sua liminar não fosse deferida, 87 mil para recorrer de uma sentença e qualquer valor que fosse lá levantado por meio de um alvará, 3%. Era uma lei abominavelmente inconstitucional. E nós fomos lá, ao Supremo Tribunal Federal, porque a OAB tem essa legitimidade via Conselho Federal. Ajuizamos uma ação direta de inconstitucionalidade. E pela primeira vez na história desse país, nem antes, nem depois, a ADI 5470 do Ceará, nós tivemos um provimento liminar do saudoso ministro Teori Zavascki, que hoje não está mais entre nós, que expurgou essa lei, tirou a validade dessa lei, que realmente impedia nós cearenses, nós enquanto povo, nós enquanto advocacia, de ajuizarmos um processo. Nós também, e é importante que se diga, tivemos um papel preponderante quando o Tribunal de Justiça quis extinguir, Marciele, 60 das 149 comarcas. Nós entendemos que o Poder Judiciário ele é essencial à cidadania. Nós entendemos que o Poder Judiciário ele tem um papel de entregar a justiça, de pacificar as relações sociais. E não era realmente justo, não era legítimo que as cidades menores, que no caso 700 mil cearenses, ficassem sem ter a dignidade de um fórum na sua cidade, com o juiz, com o promotor, com o defensor, com realmente os servidores. Nós lutamos, levantei essa bandeira de não extinção de comarcas, lutamos, fizemos sustentação oral no tribunal, fiquei 4 meses na Assembleia, o povo até brincava pensando que eu seria candidato a deputado estadual, e eu brincava que não, sou o presidente eleito da OAB e estamos lutando por algo que é muito nobre, que é ter a dignidade de ter um fórum em cada comarca. E conseguimos. Foram lutas que nós fizemos aqui com muita dignidade, jogando realmente um jogo, fazendo um bom combate, com urbanidade, mas sendo firmes. E agora nós presenciamos uma OAB que concorda com o aumento de custas, como a atual gestão, que realmente concordou com a extinção de comarcas, uma OAB que é apática, que se esconde na escuridão do medo, que se esconde realmente em uma apatia que, particularmente, nesses quase 25 anos de advocacia, eu nunca vi, nunca presenciei. Então, nós estamos agora num momento de discussão com a classe, o edital para a eleição será na segunda quinzena de novembro, ainda não tem um dia, mas o edital está em vias de ser lançado, e é um momento para que todos nós possamos discutir, possamos comparar, que nós tenhamos debates para demonstrar o que nessa gestão não foi feito, e que em gestões passadas, o que foi feito. E nós temos sim, realmente, hoje, uma posição muito clara, meu amigo Marcos Duarte, de oposição ao atual presidente da OAB. Nós, de um lado, a OAB parada, com a sede fechada, e de outro lado... Fechada, literalmente. A Caixa de Assistência, que é o braço, que é um órgão da OAB, que é o braço assistencial, que na pandemia esteve lá dando auxílio de R$300 para supermercado, auxílio de R$1.000 para aqueles que estavam convalidando da Covid, que estava lá vacinando de H1N1, que estava entregando lá um ônibus, que é uma unidade móvel de saúde, com consultório odontológico, com consultório médico, que inaugurou agora recentemente, que o atual presidente da OAB, quando era da Caixa, fechou um escritório, um coworking, e agora o atual presidente Salve Aguiar reabriu com lá instalações espetaculares, realmente um espaço muito bacana, que eu convido a advocacia a ir lá presenciar, aqui ao lado do fórum, né? Do lado do fórum. Então, assim, nós cansamos,
estamos decepcionados. A advocacia realmente, aonde se chega, a impopularidade, a rejeição do atual presidente, ela é latente, ela é o que se conversa no seio da advocacia, porque nós realmente nunca tivemos algo tão desgastado, algo tão ruim, algo que se encastelou, que não se viu isso para para todos vocês nós. entenderem de casa, isso é notório. Se vocês precisarem da OAB de Ceará, hoje não tem. Desculpa, não tem. Não tem. Eu experimentei essa gestão, não tem. Não estou aqui para dizer que o presidente deve ser A, ou B ou C. Eu estou aqui para defender um órgão público, que a OAB é um órgão público, deve ser funcional à população. É isso que eu defendo Aliás, aqui. Aliás, já vamos falar já, que você vai voltar. Eu vou chamar Xenon e Ledes, a loja que vai até a sua casa. Dá uma olhadinha aí. Agora nós vamos falar de uma loja diferenciada. É isso. Aquela loja que vai até você. Você vai ligar e ela vai até a sua casa. Nós vamos falar de Xenon e LEDs. Explica pra gente aqui, Marcelo, essas lâmpadas como funciona, como é que é, se temos uma promoção. Essa daqui é o sistema Ultra LED. Ela tem uma alta durabilidade, um foco inquestionável. Você que tem aquela luz amarela que já há bastante tempo está ruim, não está iluminando bem a sua estrada, aqui, a Ultra LED consome menos que a luz amarela e você vai ter uma ótima visibilidade na estrada. E Marcelo, vamos falar agora da promoção. Qual é a promoção que nós temos lá? Pronto. A Ultra LED, a gente está fazendo a promoção seguinte. Até o mês passado ela está vindo um preço muito alto, só que a gente conseguiu um preço razoável, certo? Ela é de 200, a gente está fazendo ela a R$150 e você ainda ganha um par de brinde de meia luz. Então liga agora, não percam a oportunidade de receber orçamento via WhatsApp e comparar com as outras lojas. Então não percam, hein? Xenon. Então, é isso aí. Aliás, Marcos... Fica até a sugestão e o convite. Para não dizer, como o programa Direito de resposta, claro. Verdade. vem outro. Quem quiser vir é só procurar. Aliás, o eu já programa. convidei o doutor algumas vezes e não obtive resposta. A secretária dele, se eu não me engano, é a... Grazi. Eu tenho o nome dela aqui. Doutor Marcelo. Da presidente. Aí o pessoal não dá retorno, não fala. Doutor Marcelo. Eu não sei se aquilo virou um órgão político. Sim. Está mais parecendo para isso. Sim. Ou um órgão que está ali para atender o anseio da população, né? Porque precisamos de uma OAB que funcione justamente pelo que o doutor disse, para ter representatividade na sociedade no quesito direito do cidadão. É isso. Marcelo, Também, não é, doutor? Inclusive, dentro da palavra do doutor Marcelo, me chamou muita atenção, primeiro, o belíssimo trabalho que ele realizou. E eu, como pernambucano, dali do interior de Pernambuco, eu sei o que é um pequeno município não ter representatividade nessa esfera, um fórum, e a gente ter que percorrer 30, 40 quilômetros, 50 quilômetros para ter algum representante, né? O senhor teria os números de quantas comarcas na atual gestão da OAB foram fechadas no estado? Eu não sei te falar ao certo, tá? Algumas foram fechadas, outras foram extintas, foram unidas uma com outras, tá? Esse dado eu vou levantar e depois passar. O fato é o quê? Custos aumentaram, comarcas foram extintas e todo aquele trabalho, toda aquela discussão sem sentido, no caso do banheiro, né? Eu volto a dizer aqui, quer dizer, uns tópicos que eu imaginava que a OAB, representando uma instituição que são os advogados, se fala de justiça, nem devia fazer essa tratativa. Tem um ponto também que é muito importante e cada dia mais a gente vê o quanto nós trabalhamos e o quanto realmente nós beneficiamos. Imagine se nós tivéssemos uma lei, aquela lei de custos hoje vigorando, a advocacia, eu pelo menos tinha fechado meu escritório, sabe? Mas também tem um ponto que quando nós discutíamos essa questão da extinção ou não de comarcas, que era a reformulação do Código de Organização Judiciária do Estado do Ceará, nós, juntamente com o deputado Aldic Mota, nós conseguimos que estivesse na lei que em 2018 e 2019, todos os processos do Estado do Ceará estariam virtualizados.
Ou seja, foi um ganho muito grande. Hoje, eu não preciso me deslocar para algumas cidades do interior. Eu, do meu escritório, ou em São Paulo, ou na China, faço audiência hoje em dia, tá? Mas eu queria fazer um comparativo com o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é um estado que tem um PIB elevadíssimo, que tem lá, nós temos aqui 17 subseções, lá são 106. É um estado rico, como todo mundo sabe, um estado vanguardista, mas lá, mais de 70% dos processos são físicos. Significa dizer o quê? Significa que em toda essa pandemia, Márcio, os advogados ficaram com os fóruns fechados, os processos parados, e eles ficaram como? Sem ter o alimento do dia a dia, sem poder trabalhar. Então, essa virtualização foi mais também uma realização, um feito que eu tenho muito orgulho de hoje vir aqui prestar contas do meu mandato enquanto presidente da OAB Ceará. Imagina as faculdades aí, se não tivesse online, as aulas online aí, né? Quantos professores parados? O nosso tempo acabou, uma hora de programa, quando o assunto está bacana, polêmico, como é que faz? Márcio Davis, suas considerações finais? Foi um prazer estar aqui com o Dr. Marcelo, muito importante essa pauta, esse assunto. E você, como eu sempre falo, precisando de supletivo do ensino médio, graduação em teologia, pedagogia, administração e serviço social, está passando aqui os meus dados, entre em contato comigo. Boa noite a todos. Doutor Marcos Duarte, suas considerações finais. Da próxima vez, o senhor não fica falando no telefone, não, fica feio pra caramba. Muito obrigado pela presença, doutor Marcelo. Eu agradeço atender o convite e eu tenho certeza que a sua próxima opção política dentro da OAB será bem diferente. E fica aqui o espaço para outros candidatos, outras pessoas que quiserem vir aqui. Claro, debater. Inclusive, vocês aí que... Nós temos aí 430 mil seguidores aí no programa no Acerto de Contas aqui no estado do Ceará, né? Pelo YouTube, além da TV aberta. Vocês, advogados, quiserem se defender, traga o doutor aqui que eu vou falar umas verdades. Não tem problema não, aqui a porta está aberta. Verdade. Aqui doa quem doeu. O programa se chama Acerto de Contas. Agora, para sentar aqui, precisa ter a cara limpa, e presta atenção. Obrigado. Até a próxima. Eu que agradeço. Os dados do doutor passando aí, as caracteres. Doutor, prazer em receber aqui, uma honra. E o nosso programa sempre está à sua disposição para pessoas que fazem a diferença na sociedade. Eu sempre digo aqui que aqui ninguém puxa sardinha para não falar outra coisa de ninguém, tá? Aqui doa a quem doer. O senhor entendeu que o nosso propósito aqui é levar ao público a melhor informação e foi uma honra recebê-lo aqui no Acerto de Contas. Eu, assim, só tenho palavras de agradecimento. Muito importante esse debate. Agradeço aos amigos, um programa que estou estreando aqui, espero também vir em outras oportunidades. O Acerto de Contas realmente é um programa dinâmico, diferente, onde nós podemos, muito importante, tá? Podemos falar o que está realmente acontecendo sem qualquer tipo de censura. Parabéns, muitíssimo obrigado, foi um privilégio estar aqui com vocês. Espero ter contribuído para alguma coisa. As redes sociais estão passando aí embaixo. E você de casa, fique ligado, terças-feiras e sextas-feiras, às 20h30, às 8h30, às 8h30 da noite. E domingo a reprise às 21 horas aí na sua casa. Então até agora, fiquem com o Mansão Marciera e dá uma olhadinha aí. Até mais, até semana que vem. Quer passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Macieri. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas 6 suítes. Gostou da Mansão Macieri? Eu adoro, eu vivo por aqui.